Olá, meu amigo e minha amiga, o canal Samuca Esportes está no ar. A partir de agora, eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo. Vamos falar de Santos com bastante assuntos para abordar, né, nessa quarta-feira. Santos que teve entrevista coletiva hoje, mas principalmente o Santos fechou a janela e vamos falar os jogadores que saíram, né, e também propostas que o Santos teve no final aí. E queria falar sobre São Paulo e também Marcos Leonardo e muito mais. Se inscreva no canal, ative o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, ajuda no engajamento do canal. Então bora lá sem perder tempo. Vamos começar falando aqui sobre o Santos Futebol Clube. Teve uma proposta, né? No final da janela aí de negociações, gente, o Santos teve uma proposta pelo lateral esquerdo Souza, né? Uma jovem promessa do Santos. E o Peixe, que é de um time holandês, né? E o Santos não conseguiu concretizar essa negociação, porque o Santos acha e entende que o valor pelo Souza é um valor baixo. Eram 12 milhões de euros, né? Que a proposta. Então acho que o Santos fez o certo, porque o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos falaram que o Souza é uma joia que precisa ser lapidada ainda, né? Porque ele vem jogando com frequência de titular. Agora, com a chegada do Vojvoda, no último jogo ele ficou na reserva, né? Mas ele vinha sendo titular no, com o Kleber Xavier, né? Então a proposta era de um time holandês, que não foi revelado o nome do clube holandês, mas a proposta chegou ao Santos, então, que ficou de deixar para a próxima janela, porque entendeu que o valor é baixo e também não ia dar tempo hábil para poder sacramentar uma negociação. Mas eu acho que o Santos deveria esperar mesmo como vai fazer, porque o Souza, na minha opinião, acho que o Souza é um jogador que, pela técnica que ele tem, uma posição hoje no futebol meio carente, lateral esquerdo de qualidade. E o Souza tem porte físico, etc. É um jogador que, se continuar jogando titular no Santos, fizer um bom campeonato, quem sabe esse ano para escapar do rebaixamento, mas o ano que vem, se o Santos vier mais forte com o Vojvoda, o Souza é um jogador para valer no mínimo 20, 25 milhões de euros. Essa que é a realidade. Você vê jogadores que são vendidos aí, zagueiros por 10, 12, às vezes 8 milhões de dólares, euros. Você vê goleiros vendidos por 10 milhões de dólares, entendeu? Então acho que o lateral esquerdo, que nem o Souza, com a habilidade que ele tem, já apareceram também outros clubes interessados. Esse holandês não foi revelado o nome do time, mas eu acho que se o Santos segurar o Souza realmente por mais uma ou duas temporadas, ele vai vender o Souza por um valor muito melhor, porque é um jogador que tem mercado, já tem mercado agora. Você imagina ele jogando bem com o Santos, com o time jogando melhor, o time mais encaixado, quem sabe, né, com o Vojvoda para a temporada do ano que vem, o Santos, eu acho que tem tudo para fazer uma venda espetacular pelo Souza, mas aguardar no tempo certo, né? E o Alexandre Matos, inclusive, falou na coletiva, e eu concordei com ele nessa parte, que ele falou que todos os clubes vendem. Inclusive, eu falei esses dias atrás que o Flamengo vendeu, o Santos vendeu ainda um jogador, até o Luca Meirelles, acima do que o Flamengo vendeu, um jogador da base deles, entendeu? Então, o São Paulo acabou de vender agora um jogador da base. Acabou de vender agora, nesse momento. Então, quer dizer, os times vendem, precisam vender. Faz parte. Agora, tem aquela venda que você faz ali porque a proposta é boa, e tem aquela venda que você vai fazer ao decorrer do tempo com o jogador. No caso, o Luca Meirelles, o Santos teve que vender uma proposta de 12 milhões de euros para um jogador que nem joga, nunca jogou. Entendeu? Então, ele falou que a proposta foi boa realmente para o Santos e ele me convenceu nessa. Agora, do Souza, eu acho que não. Acho que o Souza tem que esperar, porque vai fazer uma venda muito melhor, certo? Então, em cima dessa questão, eu acho que a negociação deu por encerrada e o Santos, então, não vende o Souza nessa janela, mas teve essa proposta, então, do clube holandês. O Matos também, pegando um gancho do que ele falou, na entrevista coletiva, ele fala do... Não cita o nome do Marcos Leonardo, mas ele falou que o Santos quer contratar jogadores que queiram jogar no clube. E teve uma polêmica nesse último dia de transferências, de ontem para hoje praticamente, sobre a possibilidade do São Paulo Futebol Clube contratar o Marcos Leonardo. Quando eu vi aquilo nos sites que falam de futebol, e também no conteúdo São Paulino, eu me espantei. Eu falei, mas como que o São Paulo está contratando o Marcos Leonardo? Um jogador que foi
artilheiro do Campeonato Mundial de Clubes, sendo o melhor jogador do Al Hilal. Desde quando ele chegou lá, que o Neymar ainda estava lá, que o Jorge Jesus colocou ele para jogar, ele já começou a fazer gol, jogar bem. E, inclusive, o Neymar estava sendo preterido por causa desses outros jogadores que tinham que jogar, que tinham espaço, estavam numa condição melhor, por isso que o Neymar não tinha sido inscrito. E aí a matéria e as matérias são paulinas falam que o empréstimo era de 4 meses para jogar Libertadores. O Al Hilal emprestaria o Marcos Leonardo para jogar 4 meses no São Paulo. Mas a negociação não deu certo. Não conseguiu. Teve a última reunião lá e o clube, o Al Hilal, não liberou. E eu tinha certeza, porque eu fiquei pensando, mas como é que um clube vai liberar o seu matador, o seu centroavante, o seu goleador, o cara que melhor jogou no Mundial de Clubes, né? O Marcos Leonardo, gente. O Al Hilal comprou ele do Benfica por 40 milhões de euros. Olha a grana, 40 milhões de euros. Vão emprestar para o São Paulo por 4 meses, a troco de quê? Ninguém entendeu essa. E aí teve a crise dos Santistas. Os Santistas, eles têm que ser estudados pela NASA, inclusive, posso me colocar nessa, né? Mas a torcida do Santos tem que ser estudada pela NASA. Porque estavam metendo o pau no Marcos Leonardo. Ah, porque o Marcos Leonardo nunca mais tem que pisar em Santos, na Vila Belmiro, porque ele participou do rebaixamento, ele foi um dos pivôs realmente daquela confusão nos bastidores junto com o Jean Lucas, que ali complicou ainda mais o Santos emocionalmente, e o Santos foi rebaixado em 2023, então ele é, assim, um dos personagens daquele rebaixamento, mas ele também tinha gol no Santos, sempre fazia gol, sempre foi um goleador. Perdeu o gol no último jogo contra o Fortaleza, perdeu, mas ele fazia gol, só que o problema dele foi aquilo que ele aprontou, né? Todo mundo sabe que eu não preciso repetir aqui, na concentração, aquelas baladas, etc. E aí o Marcos Leonardo, então o torcedor critica por causa disso, não queria. Aí agora, quando falou que o São Paulo estava contratando o Marcos Leonardo, criou um alvoroço na torcida do Santos, traidor, veio na vila esses dias, assistiu o jogo do Neymar, e agora vai para o São Paulo. Pô, vocês têm que sair de cima do muro. Ou vocês não queriam o Marcos Leonardo, porque vocês não querem mais ele por causa dele ter participado do rebaixamento, ou vocês querem o Marcos Leonardo, tava com ciúme dele para o São Paulo. Deixa que vá. Fazer o quê? Ele é um jogador profissional, se o Santos não queria ele, inclusive o Santos tem muita gente que fala que o Santos fez uma consulta ao Marcos Leonardo que falou não. Ele falou não porque ele sabe que se ele chegar aqui agora, o pessoal vai execrar ele, porque ele foi pivô do time que foi rebaixado. Então, para ele, seria melhor ele não vir no Santos realmente. Entendeu? Então, acho que tem a ver, porque ele não ia ter um bom relacionamento com a torcida aqui, ele não ia ter um ambiente agradável sabendo que ele participou do rebaixamento. Então, por isso que ele ia jogar no São Paulo. Mas quando eu fiquei sabendo, eu falei, ele não vai. Falei para pessoas que eu converso sobre futebol, eu falei, ele não vai, porque o Al Hilal pagou caro por ele, ele é o artilheiro do time, o melhor jogador do time, vai prestar pro São Paulo por 4 meses para Libertadores. Então os São Paulinos estão todos aí hoje chorando, desmotivados, bravos com a diretoria de São Paulo, que fez de tudo, tentou de tudo até o último minuto para convencer os sauditas, mas não deu. Marcos Leonardo fica lá, segue no clube, entendeu? E sobrou para o São Paulo o Rigoni, trazer o Rigoni de volta aí, entendeu? Então o São Paulo não conseguiu o Marcos Leonardo. Só que o torcedor do Santos também tem que parar de perseguir o cara. Se não quer ele no clube, né? Sabe que ele participou, não gosta dele, beleza. Mas se ele tiver que seguir a carreira dele como jogador de futebol, faz parte. Aí o Alexandre Matos deu uma cutucada na entrevista coletiva, falou que precisa de jogadores aqui no Santos que queiram atuar, que queiram estar no clube, não pessoas que não queiram. Pode ter sido uma indireta para ele? Pode. Mas ele tem todo o direito de jogar onde ele quiser. Só que não vai ser no São Paulo, que a negociação não deu certo, beleza? E também queria falar sobre a ida confirmada do Jorge Sampaoli. É o novo treinador do Atlético Mineiro, tá? Isso mesmo. O Sampaoli é um brincalhão, né? Ele namorou o Santos, fez aqueles pedidos dele absurdo de contratações. Inclusive o Santos contratou 4 jogadores que o São Paulo indicou naquela lista, né? Beleza? Inclusive os zagueiros. E aí, mas tudo bem, o São Paulo fez aquelas exigências, eu quero tanto de investimento, eu quero jogadores, etc e tal. Não deu certo com o Santos. Veio o Vojvoda. Aí o Atlético estava negociando com outro treinador. Só que a torcida do Atlético também gosta do São Paulo, porque ele fez um bom trabalho lá. E aí o São Paulo ficou conversando com o Atlético e fechou a contratação, a ida para o Atlético Mineiro novamente. Só que tem uma coisa, não deu nem tempo do São Paulo fazer exigência para o Atlético, porque até nisso os caras têm sorte. A janela estava fechando, o São Paulo praticamente aí decidiu, em cima da hora aí, acertar com o Atlético Mineiro. Ele é o novo treinador do Galo,
e praticamente não fez exigências, vai com aquilo que tem lá já, né? Já tem um certo investimento ali, e por enquanto o São Paulo vai trabalhar com aquilo que ele tem, e vai ser o novo treinador do Atlético. E olha só como o Santos tem azar, é brincadeira. E o São Paulo vai estrear pelo Atlético justamente contra o Santos. É o inimigo íntimo, né? Aquele cara que você sabe que ele sabe de você. Entendeu? Então o Santos vai jogar contra o Atlético do São Paulo ao retorno no próximo, porque vai ter a data FIFA, né? Essa semana. Aí no próximo jogo do Santos é justamente contra o Atlético Mineiro em Minas, na MRV Arena. Então brincadeira, né? A gente vai usar nossos reforços, o nosso treinador, que tá chegando agora, vai pegar o São Paulo, que também vai estar chegando lá. Então é brincadeira, o Santos tem um azar nessa parte, mas vamos lá enfrentar o Atlético Mineiro do São Paulo, então, que é o novo treinador do Galo, né? Esse São Paulo, hein? Iludiu nós e foi pro Atlético. É brincadeira. Mas fazer o quê? Faz parte do futebol, né? Então, para finalizar, a gente falou aí falamos do São Paulo, que eu queria falar o Marcos Leonardo, né? Que a gente falou que não vai pro São Paulo. E o Santos também vendeu mais um jogador hoje. Mais uma venda que o Santos finaliza aí praticamente nos 48 do segundo tempo. Né? O Santos vendeu o zagueiro Diego Borges ao ZTE da Hungria. Isso mesmo. O Santos vendeu o zagueiro Diego Borges ao ZTE Futebol Clube da Hungria e ficou com um percentual do jogador. O defensor estava emprestado ao Amazonas desde fevereiro e tinha vínculo até o fim da Série B com o time lá de Manaus. Mas surgiu a oportunidade da ida definitiva do atleta do Peixe e o Santos topou a liberação. Em janeiro ele havia atuado numa última copinha da carreira, né? Que estava estourando a idade. Nas categorias de base do Santos, a ideia é que ele pudesse ganhar a minutagem no time principal, mas não aconteceu, certo? Então o Diego topou a transferência para o futebol húngaro e ele vai embora para lá. Só que aqui na matéria, acho que foi do Diário do Peixe, não fala por quanto que ele foi vendido. Só fala que ele foi vendido, vai já viajar para lá e que o Santos fica com o percentual da venda dele, mas não fala quanto que é o percentual e também não fala quanto que é a venda do jogador. Depois, se a gente ficar sabendo, a gente fala aqui para vocês, beleza? Então é isso. E o Santos, então falamos do Souza também, que o Santos recebeu uma proposta e segurou o jogador, beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais de Santos aqui no canal. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e eu fui!